Mais uma segunda-feira juntos, mais uma semana onde a gente começa estudando a temática especial dessa temporada, que é o Sábado da Criação. E hoje a gente vai falar sobre o sábado e os profetas. Falar do sábado no Antigo Testamento é bastante simples e a gente não vai demorar nesse assunto, mas já que é um assunto de destaque, a gente vai mencionar um pouquinho sobre o Antigo Testamento, a Torá e a importância da lei, tanto no Antigo Testamento quanto nos dias de hoje, 2021. Será que realmente é significativo esse tema para você e para mim? Rapidinho, uma pausa, é aquele tempo de você convidar o seu amigo para acompanhar o programa que começa agora. Em definitivo, para mais uma semana. Hoje é só segunda-feira ainda, hein? Até quinta a gente tem um encontro, tá bom? Então, de segunda a quinta, 8h30 da noite, aqui na Novo Tempo, a reprise 4 da manhã e 12h30. Então, escolha um horário aí, acompanha a gente. Toda semana você vai ter um tema diferente. Em especial, essa temporada, a gente está falando sobre um tema único, que é o Sábado da Criação. Só que cada dia, durante 16 encontros no mês de agosto, a gente está apresentando aqui aspectos com relação ao sábado. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o sábado e os profetas, tá bom? Deus deu os 10 mandamentos, logicamente, o sábado para o povo de Israel. Agora eu faço uma pergunta antes da gente começar com uma oração aqui. Deus deu para o povo de Israel de maneira exclusiva os mandamentos? Ou eles foram apenas depositários, guardadores dessa aliança que transcende o povo de Israel, que é universal? Vamos trabalhar um pouco esse assunto hoje aqui, tá bom? E se você quiser acompanhar esse tema, essa temática, essa temporada com um material na sua mão, basta você ligar para a gente, enviar um WhatsApp ou ligar para o telefone que vai aparecer na sua tela também. O WhatsApp já está aparecendo aí, né? Então manda para a gente, manda uma mensagem, quero receber o material Sábado da Criação, se você ainda não pediu. Muita gente está enviando para a gente aqui mensagem, pastor, já recebi, estou anotando aqui, riscando e tal, e a gente está, claro, trabalhando cada capítulo, cada tema aqui junto com você, para que você possa anotar também. Mas quem sabe a primeira vez você não tem o material, não tem problema, acompanha a gente, ótimo, e peça o seu material, tá bom? E a gente vai orar agora e pedir que Deus nos dê sabedoria dos altos céus para entendermos o tema de hoje. Senhor, obrigado mais uma vez por mais uma semana que está começando. Agradecemos por teu cuidado, agradecemos por tua palavra, que sempre nos ensina acerca da tua vontade. Algumas dúvidas temos, alguns questionamentos, algumas incertezas, que o Senhor clareie tudo isso e que somente o teu querer se faça na nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Já na época de Israel, do povo de Israel, o sábado tinha um caráter universal. Isso é muito importante a gente começar entendendo aqui. O sábado não é uma exclusividade do povo judeu. O povo de Israel, o povo judeu, foi redimido das mãos opressoras de Faraó. Você se lembra, no Egito ali. Então, Deus naquele momento ele separa para que o povo de Israel se torne um reino de sacerdotes. Para quê? Para que o mundo, isso é importante a gente entender, para que o mundo pudesse conhecer o único e verdadeiro Deus. Então, o objetivo do povo de Israel era testemunhar para outras nações, para aqueles que nunca haviam ouvido falar sobre o Deus Criador. Ou seja, o reino de sacerdotes que deveria ser um exemplo. O povo judeu, o reino de sacerdotes deveria ser um exemplo. Mas só quando o caráter de Deus fosse refletido no povo é que o mundo conheceria.
Hoje também, vamos pensar na gente, né? Como é que as pessoas vão ouvir de Jesus, entender de Jesus, se nós não vivermos uma experiência real com Deus, com Jesus? Isso é uma realidade que se aplica hoje, no passado e no povo de Deus hoje. O caráter de Deus, ele é replicado no seu povo por meio da mesma graça que libertou o povo do Egito e nos liberta hoje também. Embora a gente tenha mencionado, nós mencionamos isso na terça-feira passada, que mesmo um gentil, ele, na natureza, ele encontrava reflexos de Deus, a lição de que existe um Deus. Essa lei de Deus, que inclui também as várias leis, ordenanças e cuidado de Deus, que inclui o sábado também, ela só pode ser colocada e internalizada no coração humano de uma maneira íntima, quando nós temos uma relação com Deus bem próxima, né? Quando a gente se separa, se capacita, escolhe viver para Deus. O livro de Isaías, ele mostra a nossa incapacidade, a incapacidade do ser humano de corresponder ao chamado divino para viver uma vida com Deus. Por nós mesmos, nós não temos essa capacidade, então Deus é que nos chama. Mas por que o ser humano fracassa então? Eu estou fazendo uma introdução para a gente entender, para a gente tentar chegar no ponto aqui dos profetas, tá? A nossa natureza é corrupta. Nós somos incapazes de reverter essa realidade nossa. E quando a gente fala do povo de Israel, embora eles fossem um povo da aliança, o que aconteceu é que eles se tornaram exclusivos, autossuficientes, se achavam demais, né? Em outras palavras, né? Então o profeta Isaías, ele começa a descrever e demonstrar que o verdadeiro povo de Deus não é, olha só, ponto importante, o povo de Deus não é necessariamente o que descende de Abraão, mas aquele que manifesta uma vida de relação com o próprio Deus. São os que guardam a justiça, praticam justiça, que vivem o amor. Esse é o povo de Deus. Olha o que diz Isaías 56, verso 1. Primeiro verso nosso aqui na Escola Bíblica. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Algumas pessoas elas podem pensar que a graça de Deus não leva a nenhuma obrigação. Mas não é verdade. A gente percebe aqui Isaías descrevendo isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. A gente vê muitos textos. A obediência deve ser vivenciada em resposta à salvação. E olha que interessante. Embora houvesse a restrição, olha, tem uma história interessante. Os eunucos, eles eram estrangeiros e eles eram restritos de congregarem no templo. Mas a graça de Deus, ela é exclusiva para todos, não importa se eles eram eunucos de outra nação. Vou dar um exemplo para você. Então, para a gente entender que ao mesmo tempo que a graça, ela alcança todos, mesmo aqueles que não nasceram de Abraão, eles têm o privilégio de serem filhos de Deus, porque nós não somos descendentes diretamente de Abraão, hoje. E nós temos o privilégio de fazermos parte do povo de Deus, mas nós temos também a responsabilidade de vivermos uma experiência com Deus e vivermos os mandamentos de Deus. Eu vou dar um exemplo para você do Antigo Testamento, Ruth, né? Ruth, uma personagem, uma mulher que vivia num ambiente pagão, ela escolheu abandonar os falsos deuses, ela se uniu ao povo de Deus, a Israel, e ela foi aceita como povo de Deus. E eu quero apresentar esse texto para você aqui, para você entender algo bem interessante. Isaías 56, verso 4 diz assim: pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Olha só. Então, não existe exclusividade de salvação para o povo judeu, para o descendente de Abraão. Todos podem ser salvos. Um eunuco, não sei de que família você veio, não importa a família que eu vim ou você veio, todos nós temos a oportunidade. Assim como também os eunucos que eram de um ambiente e de uma religiosidade pagã e começaram
a buscar a Deus e começaram a guardar os sábados e a aliança que Deus havia feito com o seu povo, eles começaram a guardar também, e Deus reconheceu isso. Deus espera de nós também. Hoje, qual a sua religião? Qual a sua crença? De onde você veio? Deus espera de nós uma aliança. As pessoas estão do lado de Deus e é isso que Deus espera. Se você ama a Deus, você deve odiar o que Ele odeia e você deve querer o que Ele quer. E você deve fazer o que Ele pede. Né? Quando a gente ama a Deus, a gente procura fazer o melhor. Não porque a gente espera ser salvo, mas porque a gente ama a Deus. Então, vamos voltar à questão do sábado aqui para a gente pegar, a gente está fazendo esse pano de fundo, né? O sábado da criação que a gente está estudando. Não guardam o sábado por performance. Quando alguém guarda o sábado por performance, por legalismo, está errado. Por medo, por exclusividade. O sábado deve ser guardado porque é do Senhor. E é isso que os eunucos entendiam, por amor, por aceitação. Então, vamos pensar um pouco hoje, né? Mas a gente vai vendo a trajetória do sábado na Bíblia, coisa que, quem sabe, a gente nunca ouviu falar. Então, quando a gente transpõe todas as fronteiras políticas, étnicas, o convite para a observância do sábado, ele é estendido aos estrangeiros, aos eunucos, a todas as pessoas. Isaías 56, verso 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Esses dias eu estava conversando com os meus meninos, né? Essa frase, para todos os povos. E nós temos as nossas falhas, mas uma coisa que eu acho bonito, né? Eu estava conversando com meus meninos, olha, nós temos que ser agregadores, nós temos que agregar as pessoas, nós temos que aproximar. Se você tem um amiguinho aqui que não conhece o outro, torne eles amigos e seja amigo dos dois. E é isso que Deus fala, ó, Deus é agregador, Deus agregava, Deus não tinha exclusividade. A casa de Deus é para todos os povos, né? O templo de Jerusalém seria chamado a casa de oração para todos os povos. E como é que era isso na prática? Eu quero apresentar para você uma imagem, né? Muitos que lidam com questão da física sabem o que é centrípeto. É quando é uma força gravitacional que puxa toda a gravidade, a energia para o centro de um círculo. E existe também o centrífugo, que é o contrário. Sabe a centrífuga de lavar roupa? É o contrário, né? Você coloca a sua roupa e ela começa a centrifugar e ela começa a jogar a roupa para fora da centrífuga ali. Já percebeu isso, né? Então, existe uma força gravitacional para fora e outra para dentro. A gente pode dizer o seguinte, que o sistema evangelístico de Israel do Antigo Testamento, ele era centrípeto. Por quê? Porque era voltado para o centro. Como isso na prática? Eu vou pausar aqui para você, depois do intervalo, entender na prática o que Deus esperava que o povo judeu fizesse com os outros povos que não conheciam a verdade dele. Tá bom? A gente volta nesse ponto e eu espero você. A gente volta já já aqui no Escola Bíblica, a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. Até já! Programa Escola Bíblica de volta com você, a gente estudando a temporada do Sábado da Criação e hoje nós estamos estudando o capítulo 6, a lição número 6 do guia de estudos que a gente tem oferecido para você diariamente aqui. E o tema de hoje é justamente o sábado e os profetas, tá? Amanhã e durante a semana a gente vai estar trabalhando outros temas, né? Jesus e o sábado, Jesus o Senhor do sábado, Paulo e o sábado, domingo na Bíblia, o sábado em Daniel e Apocalipse, o sábado em Apocalipse 13 e 14, olha, muita coisa boa por aí, tá bom? E eu agradeço a você que tem intensificado a sua relação com a Escola Bíblica, muita gente dizendo, pastor, eu acompanho todos os dias. Todos os dias eu acompanho, faço questão, é o meu tempo, é a minha reflexão com Deus, além, claro, do seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Muita gente tem escolhido esse momento durante a noite
para ter um tempinho a mais para estudar a Bíblia, para a gente orar junto e entender que Deus tem grandes recados para todos nós aqui, tá bom? No bloco anterior, falando sobre o quanto Deus não tem exclusividade, Deus não tem um povo exclusivo. Claro, né, quando a gente entende um pouco a estrutura do povo judeu, do povo de Israel, né, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, tudo isso está muito claro na Bíblia. Mas apesar disso, Deus não tinha exclusividade. A gente mencionou aqui sobre o cuidado de Deus com outras nações, com os eunucos, com outros povos também. E finalizando o bloco anterior, eu mencionei sobre duas forças, chamadas forças centrífuga e centrípeta, né? Que são ligadas à física. A força centrífuga, ela joga energia para fora, a força centrípeta para dentro. E quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele queria que eles fossem, de uma maneira simplificada, ilustrada aqui, eles fossem um povo que trouxesse as outras nações, através da força centrípeta, né, um exemplo, uma ilustração, atraíssem as pessoas para o centro. Eles eram o centro religioso do mundo, deveriam ser o centro moral do mundo. Eles eram os depositários da lei de Deus e deveriam servir como exemplo e guia para outros povos. Eles não eram exclusivos, mas eles deveriam dizer assim, ó, olha o Deus que nós temos, olha o que esse Deus faz por nós, olha o que esse Deus que pode ser o seu Deus também, pode fazer por você. Então, veja a verdadeira religião, descrita em Isaías 58. Vamos ver aqui. Diz assim que a verdadeira religião, ela quebra as correntes da injustiça, ela desfaz as ataduras da servidão, ela deixa livres os oprimidos, ela reparte o pão com os famintos, ela recolhe em casa os pobres e desabrigados, ela veste os que não têm roupa e não volta as costas para o seu semelhante, ela guarda o sábado de forma genuína. E aqui eu trago para você aqui uma outra frase que diz o seguinte: o quarto mandamento tem uma dimensão horizontal e outra vertical. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, mas antes eu vou dizer para você o seguinte: ser fiel e obediente a Deus é praticar a verdadeira religião, observar o sábado de maneira genuína, é fruto da graça divina, é uma resposta à iniciativa de Deus para salvar o ser humano. A verdadeira obediência do sábado é uma expressão de um relacionamento íntimo com Deus, é um reconhecimento de que Ele é o Criador do universo. Eu falei para você aqui, né? Você viu que o quarto mandamento tem uma dimensão horizontal e outra vertical. Então, olha o que Deus quis dizer para o povo judeu, para o povo de Israel e diz para nós hoje também. Está vendo esses animais? Mas antes eu vou dizer uma coisa para você. Está vendo essa imagem? O mandamento, ele age de maneira horizontal, com as pessoas, com aquilo que está ao nosso redor. Horizontal por quê? Porque ele abrange os conceitos de justiça social. Todos, inclusive os animais, têm direito ao descanso. Ninguém deve escravizar, nem oprimir o semelhante. Quando Deus fala do sábado, no meio judeu, e ele fala o sábado é para todos, é para que todos tenham o direito do descanso em Deus, até mesmo os animais. Se você vai no quarto mandamento, fala inclusive dos animais. Os animais precisam de descanso. Que legalismo existe nisso, né? Infelizmente, muitas vezes a gente acaba colocando a lei, os mandamentos de Deus de uma maneira pesada. Mas quando a gente começa a analisar o sábado, no Antigo Testamento, trazendo para os dias de hoje, um Deus agregador, um Deus que dizia o seguinte, olha, até os seus animais, eles têm que descansar. Você não deve ter escravo de maneira nenhuma. E se você tem alguém que trabalha para você, um trabalhador braçal que trabalha, ou mesmo que se ele não tem um chefe, Deus diz assim, é o momento do descanso. Então, quando Deus, a gente vai vendo no meio dos profetas, no meio do povo de Deus, essa dimensão horizontal que Deus deu com relação ao sábado é para que o ser humano entendesse o seguinte, para que o povo de Deus, o povo judeu, entendesse que eles não eram exclusivos, que o descanso era para todos. Mas existe uma dimensão vertical também. Não somente o sábado como uma relação com as pessoas, como um cuidado com as pessoas,
Mas a direção vertical, nessa dimensão, tem que ver com a adoração a Deus, fazer a vontade de Deus. O sábado é para se relacionar com as pessoas. A gente começa a entender o sentido do sábado aqui. O sábado, quando Deus deu para o antigo Israel, quando Deus deu para Adão e Eva, no Éden, relembrou e relembra para nós, ele diz assim, o sábado é para você se relacionar com as pessoas, mas é para você se relacionar comigo também. A ênfase bíblica é na necessidade do ser humano manter um relacionamento íntimo com Deus e com as pessoas também. E é interessante a gente observar que Isaías, o livro de Isaías, capítulo 56, quando a gente lê do capítulo 56, do verso 1 ao verso 8, ele salienta, Isaías salienta a universalidade do sábado, que o sábado é para todas as pessoas, para todos os povos. O sábado literal, nós estudamos isso já no início dessa temporada, tá? Não é o sábado espiritual, eu tenho o meu sábado para descansar. Não, o sábado literal, o 7º dia da criação que vem depois da sexta e antes do domingo, 7º dia. Isaías 58, verso 13 e 14, eu quero ler para você aqui, diz assim: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o bem que quiser, em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso e santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o bem que quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. E esse texto bonito aqui enfatiza a abrangência do sábado, porque o sábado influencia todas as dimensões da vida humana. E Deus fala assim, olha, você que escolher passar um tempo comigo, que escolher descansar em mim, que escolher priorizar não as suas coisas do dia a dia, dos 6 dias da semana, eu vou abençoar você. Vai ser uma bênção para a sua vida. Isaías 66, versos 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Isaías, ele reconhece nesse texto a perpetuidade do sábado, a permanência. Deus criou uma aliança com a humanidade. E quando a gente consegue entender isso, a gente vê que até o final da história humana, inclusive na eternidade também. Esse é o sentido. Então, a conclusão que a gente pode tirar no estudo de hoje é que, apesar de todas as advertências, os israelitas, eles transgrediram o sábado, se esqueceram de Deus. Mas existiram homens e mulheres que foram, mesmo dentro da sua religiosidade, eles entenderam o sábado, entenderam o sentido da lei de Deus. Infelizmente, o povo judeu ele se tornou idólatra, imoral, sacrificou crianças, extorquiu pobres, foi injusto socialmente. E Deus enviou profetas para resgatar a essência da verdadeira religião. Inclusive, nesse pacote da verdadeira religião, a gente lê o texto aqui, está o sábado, como um mandamento universal que abrange todas as dimensões da vida humana. Deus espera de nós uma verdadeira religião, não como forma de salvação, mas uma verdadeira religiosidade com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te use e amanhã, pela graça de Deus, a gente se encontra para estudar um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro, por esse início de semana. Nos ajude a termos uma religião verdadeira, de relacionamento com as pessoas e contigo também. E entendermos que a Tua lei é universal e eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém.